e a gente vai falar, então, desse caminho que nós estamos percorrendo, deste caminho que somos convidadas a trilhar, que é o caminho das virtudes com Maria. Então, seja bem-vindo você que está pelo Instagram, você que está aqui pelo YouTube também. Espero que o som esteja ok. Bom dia, Vivi. Só me dá som e áudio ok? Ah, tudo bem? E eu já te convido mesmo a se inscrever no nosso canal, né? A compartilhar essa live com mais gente. Bom dia, Cida. Seja bem-vinda, querida. A compartilhar com mais gente este projeto, né? Um projeto realmente do coração do Senhor, que vem nos formando, né? Nossa Senhora, ela quer nos formar. É um convite para nós mulheres sermos jardim. Somos um jardim do Senhor e a flor principal é ela, né? É nossa mãe, Nossa Senhora, e ela vai nos formando. Então, para você que não estava no encontro presencial nós falamos de várias estações da vida de Nossa Senhora, como que ela exercia essas virtudes, e a cada semana nós vamos falar de algo específico. Então, essa primeira semana, nós somos convidadas ao sim, né? Darmos o sim como Maria. E para a gente começar essa live, então, nós vamos invocar a Santíssima Trindade, porque nós estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos clamar: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, falar ao nosso coração. Falar, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos ter a graça de imitar a sua mãe Maria. Pedimos também a presença de Nossa Senhora, para que nos guie neste caminho e nos ensine, nos forme, para poder, então, modelarmos a vida dela e estarmos na sua presença e sermos mulheres sustentadas em Deus como ela foi. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de formação. Então, é muito importante que você que está aqui entenda que o objetivo é que nós possamos, como Nossa Senhora, nos mantermos sustentadas em Deus, né? Mantermos de pé diante de adversidades, diante daquilo que a vida nos apresenta, e a vida nos apresenta circunstâncias a todo momento, né? Uma doença, um desemprego, um problema com o filho. Nós, mulheres que trabalhamos, que estudamos, que somos mães, somos esposas, ou talvez você que ainda não é mãe, ainda não está casada, mas quer ter aí uma base sólida para que você consiga passar por esta vida, né? Como diz na Salve Rainha, passar pelo vale, né, tenebroso, passar ali pelo vale do choro. A gente vai passar. Mas eu tenho duas opções. Eu posso passar por isso como Nossa Senhora passou, permanecendo de pé, ou eu posso passar me arrastando, murmurando, sem Deus, né? Então, quando a gente se propõe a meditar a vida de Maria, é um caminho que a gente se propõe a aprender dela. E aí é muito interessante, né? Hoje no Rosário o Frei trouxe uma passagem de 1 Coríntios que vai dizer para a gente que não é da noite para o dia, né? Que ninguém conhece as coisas de Deus senão do Espírito de Deus. E vai dizer ainda que leva-se um tempo, né? Que a gente precisa caminhar. Nós somos operários, né? A palavra lá de 1 Coríntios vai dizer que nós somos operários com Deus. E o campo de Deus, o edifício é de Deus. Então, segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento,
mas o outro edifica sobre ele. Então, ele vai dizer que é uma construção, né? E essa construção, ela precisa ser regada pelo Espírito Santo. E aqui já tem um ponto fundamental. Maria era uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, quando nós convidamos vocês, né, quando eu sou convidada a caminhar com Maria, eu preciso, ao me levantar, pedir essa presença do Espírito Santo, né? Então, essa oração simples, né, que a gente pede para que o Espírito Santo venha, né, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nós já estamos fazendo este movimento. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: quando a gente se propõe nesse caminho de viver essas virtudes, às vezes a gente tem um olhar que é um caminho que eu preciso fazer o tempo todo grandes coisas. E às vezes é uma oração sincera que vai me conectar com o céu e vai fazer com que o Espírito Santo, que habita em mim pelo batismo, é confirmado na crisma, ele tenha a permissão de agir em mim, através das minhas palavras, através dos meus gestos, através dos meus atos. Então, a mulher sustentada em Deus, gente, ela tem pilares específicos como Maria tinha. Maria era uma mulher do Espírito Santo. Quando Maria questiona o anjo, né? Lá na passagem, e a proposta para a gente do Sim de Maria é meditar as duas primeiras estações, que é o Sim de Maria e a visita a Isabel, né? Nós lemos na passagem, que se você pegar lá a Anunciação, né, em 1 Lucas, no capítulo, né, em 1 Lucas, no versículo 26, até o Magnífica, né, que é quando Maria visita Isabel, e Maria questiona o anjo como que essas coisas se darão, o anjo diz que ela vai ser recoberta do Espírito Santo. Então, nós, para sermos mulheres sustentadas em Deus, nós precisamos ser mulheres recobertas do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é nos dado. Daqui a pouco nós vamos viver Pentecostes, ele é nos dado. Deus vai dizer que ele vai para o céu, ele vai dizer isso para os apóstolos, ele diz para mim, para a Vivi hoje, para a Camila, para a Sara, para quem está aqui acompanhando ao vivo e vai acompanhar depois, fala o seu nome e faz essa confirmação. Deus me deu o Espírito Santo para que eu possa viver nesse mundo. E o Espírito Santo, ele tem dons, ele tem frutos. E o segundo pilar de Nossa Senhora é que ela é uma mulher eucarística. Maria foi a primeira que adorou. Maria, ela buscou estar com Jesus. Maria, ela tinha um coração conectado a Deus. Maria foi separada. E talvez você fale, Janaína, mas Maria foi separada e eu? Você foi separada. O grande ponto aqui é que Deus nos deu um livre-arbítrio. Eu gosto muito de dizer que eu e você não somos peso de porta nesse mundo. Você não é um acaso de um erro dos seus pais. Você não é um acaso de um fruto de traição. Você não é um acaso de um fruto de uma violência. Não. Você é permissão de Deus. Nenhuma de nós estamos nesse mundo sem a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu que você estivesse, esteja e viva nesse mundo, você não é um peso de porta. E se você não é um peso de porta, você também precisa dar uma resposta ao Senhor. Por isso que a pergunta norteadora ali do nosso itinerário, né? Talvez você não tenha ido no encontro presencial, mas eu vou dar a pergunta norteadora para você anotar, é o seguinte: onde Deus está me pedindo um sim? E o primeiro sim que Deus pede a mim e a você é o sim de estar
à disposição dele. Janaína, mas eu não sou pregadora. Janaína, mas eu não tenho dons. Janaína, mas eu... Ok. Eu não tenho um monte de coisa, mas eu dei meu sim. Deus me chamou para uma missão específica, mas ele também te chamou para uma missão específica. Eu não tenho o dom de cantar, Vivi, tenho o dom de cantar. Talvez você tenha o dom de acolher. Mas muito além do que servir, eu precisei servir na minha casa primeiro. Antes de Deus me permitir vivenciar esse projeto, Deus me escondeu e me colocou no servir da minha casa, no servir do meu trabalho, porque não é só algo bonito falar que a gente precisa colocar Deus no centro, buscar primeiro o reino de Deus. Não, eu preciso buscar o reino de Deus, eu preciso fazer o meu bem feito, aquilo que Deus me confiou primeiramente, para que depois Deus possa transbordar. E eu vivi esse processo, mas eu tive que dizer um sim, né? E tem eu estava escutando uma formação com o padre José Augusto, e ele dizia assim, ó, a felicidade com Deus ou não depende do seu sim. A felicidade com Deus ou não depende do seu sim. Porque nós temos dois sims que regeu o mundo, que deu direção no mundo. O sim de Eva, que nos matou. Que nos matou. Eva, e aí aquela passagem que eu trouxe primeiro, né, que o Frei trouxe hoje no Rosário, e eu sou muito feliz porque o Senhor nos dá a direção de uma forma muito, muito ordenada, né? Quando o Frei trouxe essa passagem que ele foi lendo, eu falei, nossa, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar na nossa conversa hoje, né? Porque a passagem lá de Coríntios 2, que fala sobre a sabedoria evangélica, ela diz que nós temos o Espírito do mundo e temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, existem esses dois espíritos. Eva disse sim ao espírito do mundo. Como assim Eva disse sim ao espírito do mundo? Eva, ela foi apresentada à tentação da árvore da vida e ela não resistiu, né? Nós também temos o tempo todo apresentações que o nosso espírito, a nossa carne, ela deixa o espírito do mundo tomar conta, né? Essa semana eu refletia sobre os sims e eu vou trazer algo muito prático para vocês, né? Eu sempre falo que eu gostaria da missa diária. E aí eu dou a desculpa que eu não vou à missa diária porque eu trabalho à noite, eu dou aula à noite, eu tenho aula de segunda a quinta à noite. Então eu não consigo. E de manhã, os horários de missa de manhã que tem não cabe, né? Dentro da minha rotina. E aí na terça-feira foi feriado. E aí eu falei, mas eu não vou na missa hoje não, porque amanhã eu vou meio-dia, né? E aí o Espírito Santo me exortou. E me falou assim, tá, então o problema não é a aula à noite. O problema é a sua decisão real. Ou você quer ir na missa todo dia, ou você não quer ir na missa todo dia. E naquele momento que veio essa exortação, eu falei, é verdade. Nós damos desculpas na nossa vida espiritual. Eu estou dando o meu exemplo da Santa Missa no dia de semana, mas você pode trazer isso para o seu básico na missa dominical. Qual é a desculpa que você está dando para não ir à missa aos domingos? Não, Janaína, eu vou à missa todo domingo. Que bom, louvado seja Deus. Porque a mulher sustentada em Deus, ela diz sim e ela cumpre os preceitos que a igreja nos pede. Embora o domingo, a missa dominical, é mandamento.
Está dentro dos 10 mandamentos o guardar domingos e festas. Né? Guardar como? Dedicar a Deus. Mas nós vamos dizendo sim para tantas coisas, e esses sim vão ocupando o lugar do sim de Deus. Maria não deixou as coisas ocuparem o coração dela e disse sim a Deus, que é o sim da salvação. E é essa meditação que eu quero trazer para mim e para você, porque eu não me canso de dizer que cada meditação que eu faço, ou que eu preparo, que Deus inspira ao meu coração, ela é antes de tudo para mim. Para mim, tanto que Deus vai ministrando o meu coração durante a semana para mim. Qual é o sim que tem nos tirado da presença de Deus? O sim de Eva fez perder tudo. O sim de Maria nos fez ganhar o céu. Qual é o sim que tem nos feito perder as coisas? É o sim que eu dou para o Instagram no lugar da palavra de Deus? Ah, Janaína, mas eu estou vendo a meditação. Ok. Mas vamos dar um passo a mais? Vamos pegar a palavra de Deus? Vamos ter um caderno para anotar o que Deus fala com a gente? E o teu sim precisa ser coerente com o teu momento de vida, com a tua maturidade espiritual. Você não pode olhar para mim e falar, eu quero fazer como a Janaína faz. Você tem que olhar para Jesus e falar, Senhor, eu quero te buscar como a Jana te busca. Porque eu tô de pé, mas eu posso cair. Se eu for o teu foco, quando eu cair, você cai comigo. Se Jesus for o teu foco, quando eu cair, você vai me dar a mão e vai falar, Jana, vem cá, vamos levantar, porque agora eu tô forte. E a gente pode caminhar juntas. O movimento de estar em comunidade precisa ser esse. O movimento do meu sim, ele precisa estar pautado no Senhor. Por isso que eu trago para vocês aqui, o meu sim precisa me tornar uma mulher eucarística. Pelo menos a missa dominical. Jana, eu já vou na missa dominical. Então, dentro da sua semana, insere mais um dia de missa. Não consigo. Ao redor da minha casa, não tem um lugar onde eu possa e dentro da minha rotina não cabe. Na quinta-feira, se propõe a fazer uma adoração. Abdica do seu horário de almoço. Acorda meia hora mais cedo. Porque a palavra de Deus vai dizer, esforçai-vos. Não é simples o dizer sim. Por isso que no dia do nosso encontro presencial, e hoje eu pergunto, talvez você não estivesse no nosso encontro presencial, mas louvado seja Deus porque você está aqui, que tem a oportunidade de acompanhar essas lives toda sexta-feira. Eu perguntava para cada uma das mulheres, vocês estão dispostas? Porque se vocês querem imitar Maria, se vocês querem Maria como centro da vida de vocês, estando presente, é a obediência. É a obediência. Eu vou precisar obedecer. E nem sempre vai ser gostoso. Então, o meu sim, ele requer abdicar de algumas coisas. Porque não dá para eu dizer sim para o mundo e para Deus ao mesmo tempo. Os dois espíritos não se conversam. Percebem? Ou eu encho o meu copo de água, ou eu encho o meu copo de areia. Se eu for colocando areia dentro dessa água, ele começa a ficar o quê? Muito pesado.
Bom dia, Kátia. E aí, quando eu quero fazer tudo, né? Eu quero dizer sim para as coisas do mundo e eu quero dizer sim para as coisas de Deus. Eu vou me sufocando, gente. O Espírito não habita ali junto. Por isso que a caminhada com Deus, ela vai tirando, né? Como eu falava, a gente é um jardim, e no jardim, às vezes, o mato vai crescendo e eu preciso tirar aquele mato, senão aquele mato cobre a flor. E aí eu volto de novo dizendo, qual é o sim que você tem dado que tem tirado você da presença de Deus? Quais os frutos ofertados no mundo que eu tenho comido e que quando eu absorvo aquele fruto, o espírito sai. Sempre falo que Deus, ele é um gentleman, Jesus, ele é um gentleman. Ele respeita a minha e a sua escolha. Ele respeita. Qual que é o sim que nós temos dado? Poxa, eu tenho dado o sim de Eva. Como que eu faço? E essa live, ela vai despertar em você. Ela vai trazer para você alguns sims, né? Porque quando eu me coloco nessa postura de busca, de falar para o Senhor, eu quero caminhar contigo, ele age, né? Quando eu dou o meu sim, Deus age, Deus age. Né? E às vezes a gente ama a Deus, mas está vivendo como Eva. Eu sei o que é certo, mas eu adio. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou católica, né? Sejam muito bem-vindas aquelas que não são católicas, e eu tenho algumas mulheres que a gente caminha junto que não são católicas, mas as minhas diretrizes sempre vão ser dentro da comunhão da Igreja Católica, né? Então, se eu disse sim para caminhar com Deus, eu preciso ir à missa dominical, a igreja me pede isso. A sabedoria da igreja me diz, olha, para você se manter de pé, para você precisa fazer a comunhão da palavra, você precisa fazer a comunhão do pão e do vinho, você precisa da Eucaristia. E aí a gente ama a Deus, mas a gente vive como Eva. Eu sou essa pessoa às vezes. Quantas vezes eu estou em Deus, mas buscando outras coisas paralelas? Queridas, Deus nos basta. Mas eu preciso caminhar. Sabe por que a gente busca em outros lugares, que não na palavra de Deus, que não na Eucaristia? Porque o caminho da porta estreita não é gostosinho o tempo todo. Não é só cura e milagre o tempo todo. O caminho da porta estreita é a obediência. O caminho da porta estreita, o caminho se faz caminhando. Quanto mais eu dou passos, mais Deus vai me mostrando, olha, isso não cabe mais na sua vida. Ontem Deus me recordava da bebida. Né? Eu sempre gostei da bebida. Sempre bebi, e bebi muito. Né? E por um tempo isso para mim era motivo de, nossa, porque eu sento e bebo igual homem. E conforme eu fui deixando Deus trabalhar em mim, foi um processo tão natural, queridas. Foi uma quaresma que eu fiz a penitência da bebida. Aí acabava a quaresma, voltava para a bebida. Foi outra quaresma que eu me penitenciei na bebida, acabava a quaresma, eu voltava para a bebida. Até que em uma terceira quaresma, amargou na minha boca. O caminho se faz caminhando.
Deus conhecia no meu coração, eu já sabia que aquilo não estava me fazendo bem. Eu já sabia. Mas eu não tinha força suficiente ainda. Jana, tu não bebe mais? Eu até tomo uma cerveja, um vinho. Mas nada comparado com um ano atrás. Muito menos a 2 e muito menos a 3. Como que eu busco isso? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai revelando o que não cabe. Quanto mais eu dou sim a Deus, mais Ele vai dizendo, olha, filha, agora isso não cabe mais. Essa vestimenta não cabe mais. Mas para pouquíssimas pessoas essa virada vai ser da noite para o dia. Todo dia eu tenho que dar sim a Deus para que Ele arranque um matinho meu. E Ele vai arrancando pequenos matos até que eu tenha estrutura, que eu esteja com o meu espírito forte o suficiente para Ele arrancar aquela raiz, porque a bebida na minha vida, eu entendi que tem uma raiz muito profunda, familiar. O meu avô era alcoólatra. A bebida ela faz parte da minha família, de festa, de alegria, né? Graças a Deus, na minha casa não tem a experiência da bebida gerar violência, mas a bebida gera violência em muitas casas. Na minha casa não gerava. Gerava estresse de vez em quando, né? Quando bebia demais, falava demais. Quantas vezes a minha língua ficou solta e eu fiz coisas que eu não faria, talvez, se eu não tivesse bebido. E a última foi no verão do ano passado, de 2024 para 2025, eu falei algo que eu ofendi profundamente uma pessoa que já era machucada. Seja bem-vinda, Seita. Seja muito bem-vinda. E naquele momento eu falei para Deus assim, Senhor, eu não posso mais, tá esporádico, mas eu prego a sua palavra, eu não posso mais me dar essa graça. E o meu sim foi acumulando a minha vida de graça. O meu sim, mas eu preciso, né, reconhecer. Durante um tempo eu achava bonito. Mas quanto mais sim eu dou a Deus, mais Deus vai revelando ao meu coração o que Ele não gosta em mim. O caminho que se faz caminhando é o caminho do sim. E talvez você fale, Jana, mas eu já li tanto essa passagem de Nossa Senhora, do sim, do faça-se em mim. Eu também. E quanto mais eu leio, mais um matinho Deus me tira. Quando eu leio essa passagem, eu falo para o Senhor, me dá a graça de dizer o sim da sua mãe. E eu olho para ela e falo, mãe, me dá a graça de viver o sim como a senhora viveu. Mas eu tenho plena consciência hoje e entendi que muitas fragilidades que Deus vai me mostrando, Ele não vai arrancar do nada. Então eu falei que nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar e para nos ensinar. Nós precisamos ser mulheres eucarísticas como Maria para viver bem o nosso sim. Alguns passos para a gente viver bem o nosso sim. Toma nota disso. Já vá pedindo essa graça para o Senhor. Já vai identificando o que você não tem vivido na tua vida nesse sim. E um terceiro ponto é que quando eu me percebo arrependida, e às vezes eu nem estou arrependida, queridas, né? Quantas vezes eu não me arrependia de beber? Eu me arrependia do que eu tinha feito a partir da bebida. Então, eu me arrependia do comportamento, não da raiz. Eu me arrependia do comportamento e não da raiz. Né? Quando eu olho para a raiz, é porque eu já identifiquei que os meus comportamentos não estão legais, né? Não estão legais.
E aí, o que vai acontecendo? Deus vai me mostrando qual é a raiz. Ele vai falando, filha, não mais aqui, não peça mais perdão só do seu comportamento, mas peça perdão por aquilo que está gerando o seu comportamento. E onde é que a gente pede perdão, minhas queridas? A gente pede perdão no confessionário. Eu não me confessei uma vez. Eu me confessei infinitas vezes sobre os excessos, sobre a bebida, sobre os comportamentos que geravam. E cuidado quem está de pé para não cair. O orar e vigiar a partir do momento que eu sei que a bebida me leva para esse lugar, eu digo não. Hoje não enche mais o meu coração os convites para tomar um porre. Ah, vamos encher a cara. Estou cansada, nós estamos estressados. Né? O empreendedorismo, né? Mas são os sims que a gente vai dando na vida que impactam na nossa vida como um todo. O sim de Maria não impactou só sobre a maternidade dela, mas impactou sobre as amizades, impactou sobre ser esposa, impactou sobre o modo que ela cuida da casa, impactou sobre o todo. O meu sim tem que impactar sobre o meu todo. Deus não é o Deus de uma área. Quando Deus entra na nossa vida, ele não entra só em uma área. Ele entra no todo da minha vida. Ele entra no todo da minha vida. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso ser uma mulher eucarística. E eu preciso me confessar diante dos matos que começam a crescer na minha vida. E é esse caminho, né, que vai fazendo formar o sim de Maria na nossa vida. Qual é o sim que Deus tem pedido para você hoje? Talvez você esteja ainda na papinha. Eu não vou na missa dominical, eu não rezo o terço, eu não me confesso, eu não sei pedir o Espírito Santo. Começa do começo. Talvez o que te atrai é só o rosário da madrugada. Louvado seja Deus. Insere a missa dominical. O teu sim tem que gerar fruto. Se o teu sim não está gerando fruto, o que é o fruto? Como que eu sei que eu estou progredindo na vida espiritual? Quando algo que fazia muito sentido para mim, mas que tirava o sim de Deus, não começa a não fazer sentido. Em Romanos vai dizer, transformai-vos pela vossa mente. Transformai-vos pela vossa mente. E aí nós vamos caminhando no nosso sim. Comece com um pequeno sim. Se eu sou fiel no pouco, o Senhor, ele me pede a fidelidade do pouco. Ele me confia mais. Mas se eu não sou fiel nem na missa dominical, querida, eu ainda vou à missa, né? E talvez a gente vá à missa, e aí, Kátia, entrou bem na hora, né? A gente traz esse pensamento que é demoníaco. Não adianta nada rezar sem perceber e mudar nossas atitudes. Às vezes demora para a gente perceber. E se esse pensamento que é demoníaco, que fala, mas não adianta nada a gente ir na missa, não está acontecendo nada. Afasta de mim, Satanás, esse pensamento. E aí a gente olha para o outro e ainda julga o outro. O que adianta essa criatura vir na missa todo domingo e tá aí, ó, falando mal, batendo nos outros? Eu já fui essa pessoa, gente, que julga o outro. Olha lá, ó, é coordenador não sei do quê, e olha o jeito que trata a gente. Começa por essa mudança. Porque um dia Deus me chamou a atenção disso.
Os sims de Deus, gente, o sim que a gente vai dando quando a gente decide interiormente que a gente quer caminhar com Deus, ele nos exorta e nos bate forte, tá? Não é fraco, não. E um dia Deus falou para mim assim, ó, você não tem pecado? Atira a primeira pedra. Você vem na missa e faz, e Deus começa a esfregar na nossa cara. Não porque ele é ruim, não por castigo, mas porque naquele momento você já está preparada para falar, e é mesmo. Ah, Jesus, e agora? Como que eu mudo isso? Porque é mais forte do que eu. Gente, às vezes os nossos pensamentos são mais fortes que a gente. Por isso que o nosso primeiro combate vai começar na nossa mente. Se eu permaneço comungando, confessando, quantas vezes a gente vai ter que ir para o confessionário falando, eu falei mal do fulaninho? Eu julguei o fulanão. Eu ainda vou. Eu estou aqui trazendo uma exortação, né? Porque vai acontecendo nos comentários e o Espírito Santo vai inspirando a gente. Mas, de novo, quem é a primeira pessoa que escuta? Sou eu, queridas. Quantas e quantas vezes o Senhor me exorta? Quantas e quantas vezes o Senhor fala, vamos renovar esse pensamento? E naquele momento que o Senhor traz o Espírito Santo para poder me apontar, eu preciso me colocar em oração. E aí eu vou voltar para o começo da live. Às vezes a gente acha que é uma hora de oração. E às vezes é um momento que eu falo, Senhor, tira esse pensamento de mim, porque esse pensamento não é teu. Não é teu. É estar atenta aos nossos pensamentos para combatê-los com a palavra de Deus. Para dizer, Senhor, o Senhor disse para mim não julgar, mas o meu pensamento está vindo demais, eu estou julgando aquela pessoa. Eu não vou naquele lugar agora porque eu vou julgar aquela pessoa. Eu já deixei de ir à missa em determinados lugares que eu falava, Jesus, eu vou pecar mais, mas eu vou em outro. Eu vou achar uma paróquia, eu vou achar um lugar. Agora, de novo, gente, se a nossa atenção está nas pessoas, as pessoas são falhas. As pessoas erram. As pessoas cometem erros. Os sacerdotes cometem erros. Por isso, todos os dias a gente precisa levantar e pedir a graça de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa, guiar os meus pensamentos, guiar as minhas ações, guiar as minhas palavras, guiar as minhas atitudes. Isso não é brincadeira, gente. A gente não vai conseguir permanecer de pé se a gente não tiver esta postura de oração. O sim de Maria tinha postura de oração. Janeiro, mas você não conhece a minha rotina, nem você a minha. Cada uma tem uma rotina, e eu volto de novo. Não é sobre a sua rotina, é sobre o sim que você dá. Dei o exemplo para vocês do feriado. Mas eu não sei como caminhar dessa forma, então eu vou te dar uma tarefa, porque nós encerramos essa primeira semana falando da decisão do sim, com esse questionamento. O sim que eu tenho dado é o sim de Eva ou é o sim de Maria? O sim de Eva nos destrói, o sim de Maria nos leva para a vida eterna. Essa é a pergunta que todos os dias você tem que se fazer. Na sua revisão antes de dormir. Sabe quando você deita cansado e fala, ai, não rezei antes de dormir. E aí, deitada mesmo, você fala, Senhor, traz para o meu inconsciente, para o meu consciente, qual foi o sim que eu dei hoje que não te agradou? O Senhor escuta a oração do coração sincero, não do coração soberbo, não do coração orgulhoso. É do coração que reconhece, é do coração que está disponível, é do coração que está disposto, é do coração que se rasga, não querendo estar diante de Deus, não estarmos diante de Deus querendo criar um personagem. Eu entendi, Kátia, mas o Espírito Santo me impulsionou para isso, né? E aí nós precisamos perguntar por que nós não estamos mudando?
Eu gosto muito, né? Me impactou muito quando eu escutei de um sacerdote numa pregação que ele falou assim, ó, o Deus que te criou sem ti, o Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. E essa busca de autoconhecimento, e aí isso eu posso falar com uma propriedade assim, ó, muito grande. E uma propriedade que o Espírito me trouxe essa iluminação. Cuidado onde nós estamos buscando o autoconhecimento. Busque o autoconhecimento em São Tomás de Aquino. Busque o autoconhecimento na palavra de Deus. Existem sim bons livros de autoconhecimento, mas se eu não estiver uma mulher eucarística, uma mulher de confissão, uma mulher de espiritual, eu vou me perder, porque o mundo está me entregando alguns caminhos que entregou desde Eva. E eu já transitei nesse mundo. Você sabe disso, Kátia. Eu já transitei nesse mundo. E tem muitos falsos profetas falando de autoconhecimento e te levando para longe de Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as ideias prontas. Cuidado. O meu sim, primeiramente, é a Deus. E assim, ó, a minha experiência, gente, ela é no autoconhecimento. Deus me levou para um caminho de autoconhecimento nele. Não é quem eu sou em mim, não. É quem eu sou nele. Quem ele me criou para ser. Anota aí. O Deus que te criou sem você não vai te salvar sem você. O Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. Então, não é que você não busca a oração porque você não tem tempo. Você não busca porque a gente é sem vergonha, porque a gente coloca outras coisas no lugar. Porque tempo para ver reels de Instagram a gente tem. Não é? Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Gente, essa é uma jaculatória que quando vem esses pensamentos intrusivos, sabe? A gente tem que falar, a gente tem que usar. Quando eu escutei que eu era uma pessoa muito difícil, escutei de uma profeta, ela falou assim, você é uma pessoa muito difícil. Olha, levou um murro na cara tão grande naquele momento, que eu cheguei a assustar quando ela falou. Eu passei a fazer ejaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então, como exercício para essa semana, você vai meditar no Sim de Maria. E vai pedir isso, porque aqui nós estamos fazendo um caminho das virtudes com Maria. Ela é a nossa inspiração. Ela é a mulher pentecostal, ela é a mulher que primeiro recebeu o Espírito Santo antes de Pentecostes. Recebeu no anúncio. Ela é a mulher da Eucaristia que adorava ao Senhor. Ela é a mulher da obediência. O que você tem sido rebelde? Que o Senhor tem te pedido sim e você tem dito não. Quando você disse sim para esse caminho, eu sei que esse horário para algumas é difícil de entrar, mas está na minha agenda que no final de semana eu vou assistir o vídeo, a direção. Porque essa direção é para as mulheres que estão dizendo sim, que eu não sei quem são essas mulheres, mas o Senhor sabe, Nossa Senhora sabe. E às vezes a gente não sabe como proceder. E o Senhor, na palavra, nos ensina. Então, anota para você estudar Provérbios 13. Provérbios 13 vai trazer para a gente um roteiro. Um roteiro para a vida prática. Eu não vou ler aqui toda a passagem de Provérbios 13, mas um trechinho eu vou. Anotou aí? Provérbios 13.
Provérbios 13, né? Você pode ler ele todo, mas ele vai dizer assim, ó. Ele começa dizendo assim: um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. Depois, lá no versículo 3, ele diz: quem vigia sua boca guarda a sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. O justo detesta a mentira, o ímpio só faz coisas vergonhosas. Depois ele vai dizer, lá no versículo 10, o orgulhoso só causa disputa. A sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. No versículo 12, a esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore da vida. Quem menospreza a palavra, perder-se-á. Quem respeita o preceito, será recompensado. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida, para libertar-se do laço da morte. E ele vai dando, gente, todo um caminho. Todo um caminho em Provérbios 13. Né? Então, fica muito claro para nós, neste caminho, que não é sobre sentir, é sobre viver. Né? O seu sim, ele cria o seu caminho. O sim de Maria tem uma vida guiada por Deus. O sim de Eva tem uma vida guiada por si mesmo. Por isso que eu falo do autoconhecimento sem Deus. Porque o autoconhecimento sem Deus, ele é egocêntrico. Ou seja, o meu ego está no meio. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter tempo para mim. Eu. E eu não estou dizendo que está errado. Mas o meu autoconhecimento tem que ser em Deus. E Deus vai me exortar. Filha, você precisa descansar. Filha, você precisa de um tempo para você. A ordem é Deus, família, eu, meu trabalho. Porque nós estamos nessa vida para servir e não para sermos servidos. Então, o autoconhecimento que a gente tem visto no mundo, ele tem nos levado para um lugar egocêntrico, egóico. Cuidado. Todo mundo, Jana? Claro que não, né, gente? O que eu estou trazendo para você é para que todo o caminho de autoconhecimento que você for fazer, independente com quem seja, você tem que se perguntar: esse caminho está tirando Deus do centro da minha vida? Eu estou colocando a minha vontade acima da vontade de Deus? Porque o autoconhecimento, conhecer a mim mesma, precisa me levar a servir melhor a Deus, servir melhor o próximo e ter uma vida mais centrada na vontade de Deus, reconhecendo as minhas fragilidades e as minhas forças. Esse é o autoconhecimento em Deus. Já não é só esse que é o certo? Para mim foi. E eu acredito que para você é também, porque a minha experiência de acompanhar algumas mulheres, muitas tiraram Deus do centro para se colocar no centro. Tem autoconhecimento te levando para ser o Deus da sua vida. Você é a deusa da tua vida. Cuidado. Cuidado. Tá? Cuidado, porque esse é o sim de Eva. Né? Cuidado, que esse é o sim que não me leva a mostrar o que eu preciso entregar. Ele não me leva a ter coragem para viver um sim verdadeiro.
Essa live é para trazer para você essa consciência. Porque quando o sim, gente, ele é verdadeiro, ele gera confiança. Eu só dou um sim verdadeiro quando eu confio em alguém. Quando eu confio em alguém. Esse é o meu sim verdadeiro. Onde Deus está me pedindo um sim? Se você não refletiu essa semana nessa pergunta, tem até domingo, né? Domingo a gente começa um outro passo que é o passo de confiança. Esse passo é o reconhecimento. Eu estou dando o sim de Eva ou o sim de Maria? O meu sim tem gerado em mim uma mudança, uma disposição? Que essa live te faça refletir e desejar querer viver o sim de Maria. Querer viver o sim de Maria. Porque o sim de Maria leva ao servir. E eu vou compartilhar aqui com vocês e vou contar o ocorrido, porque quem estava no encontro presencial vivenciou isso. Para a gente encerrar, eu vou contar isso para vocês, né? Deus vai revelando ao meu coração algumas coisas. Mas Deus só revela ao meu coração, gente, quando eu estou em plena comunhão com Ele. Confissão, comunhão, adoração, santo terço. Aí Ele vai falando ao nosso coração e a gente consegue ouvir a voz de Deus, que a gente vai tirando outras coisas do caminho, a gente vai tirando barulho, né? No nosso encontro presencial, o Senhor nos deu um sinal muito claro do cuidado dele nos detalhes. O Senhor me pedia para levar um bolo, porque teria uma mulher lá que precisava ser curada de passar um aniversário sozinha. Eu tive muita dúvida quanto a fazer isso, né? Porque às vezes Deus vai colocando coisa no nosso coração que a gente fala, meu Deus, que loucura é essa, né? E eu resisti muito, tanto que eu só falei no final. E de fato tinha uma mulher lá que tinha passado, depois ela me deu o testemunho dela, do que aconteceu. Né? A Lu tinha passado o aniversário sozinha e a Lu disse assim, eu vim aqui para conhecer Maria, eu não vim aqui, eu nem sabia que isso precisava ser curado no meu coração. E quando a gente fala da visita de Nossa Senhora a Isabel, né, quando o anjo revela a Nossa Senhora, até Isabel, tua parenta, está gerando um filho na velhice. O que o anjo está fazendo? Ele está revelando um milagre para Maria. Por quê? Porque Deus conhece a nossa humanidade. Ele sabe que muitas vezes para nós é difícil acreditar no intangível, naquilo que eu não vejo com os meus olhos. Nós somos Tomé, né? Conforme nós vamos vivendo na vontade de Deus, que Ele vai se revelando para a gente vai confiando mais. Mas nós somos Tomé. E essa moção de Deus, do bolo, no nosso encontro presencial, onde Deus traz que Ele cuida da gente no detalhe, que a gente às vezes nem está percebendo, foi o mesmo movimento que Deus fez com Nossa Senhora e que fez Nossa Senhora ir até Isabel. O sim de Maria revelou um milagre. Além do milagre nela, o milagre em Isabel. O sim que eu dou vai revelando os milagres de Deus na minha vida. O sim que cada uma deu para esse caminho vai revelando milagres na vida de cada uma de nós. Que o seu sim também permita que Deus revele milagres na sua vida. E o maior milagre que Deus revela todos os dias para nós está na Eucaristia, na Santa Missa. Amém, queridas? Eu desejo que essa live tenha gerado mais sede ainda em você de viver o sim de Maria. E eu quero encerrar essa live fazendo uma oração com vocês, que foi a oração do Magnífica.
né? A oração do Magnífica. E que se você puder, nessa próxima semana, você faça, junto com a meditação de Provérbios, junto com a meditação dos outros dois, das outras duas estações, né, que está lá no nosso itinerário para quem está fazendo o caminho presencial, que essa oração seja a oração todos os dias, porque a oração do Magnífica é uma oração de confiança, é uma oração de promessa, é uma oração de prodígios, é uma oração de libertação, é uma oração de louvor. Se você pode pegar a sua Bíblia, está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 47, 46, né? Até os 55, e diz assim: se você não está com a tua palavra, coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, né? Eu vou rezar devagar, você vai repetindo em seguida. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Olha a promessa, né? Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação para nós nesta manhã, queridos. Essa oração é uma manifestação que Maria teve de louvor a Deus. E Maria vai revelando quem é Deus aqui para a gente. Por isso que, ao fazer diariamente esta oração, Deus vai confirmando ao nosso coração que Ele é misericórdia na minha geração, que Ele manifesta o poder do seu braço, que Ele é a justiça, que Ele me sacia, que Ele me acorde, Ele me acolhe, e que isso é uma promessa para mim e para você. E se é promessa, eu não sei o Deus que você serve, mas o Deus que eu sirvo, Ele não é um Deus que mente. Louvado seja Deus por essa partilha, louvado seja Deus pela sua comunhão, pela sua disponibilidade, pela sua disposição. E que Nossa Senhora possa nos ajudar neste caminhar. Que ela nos ensine diariamente a dar o sim como ela deu, um sim disponível, um sim disposto. Porque ela foi ficar com Isabel e ela vem ficar conosco também. Que você abra a sua casa para essa visita de Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fez sentido para você essa partilha, essa direção? Se fez, você pode me ajudar a evangelizar, né? Você pode compartilhar essa live, você pode comentar nessa live, né? Porque a gente vai chegar a mais gente dessa forma. Amém, queridas? Louvado seja Deus. Aqui no Instagram não vai ficar salva, né? Rosimeire, lá no YouTube está salva, querida. Louvado seja Deus que você chegou aqui, né? Você pode seguir o Mulheres Sustentadas em Deus. Infelizmente ainda a gente não consegue fazer live pelo Mulheres Sustentadas em Deus, né? Mas a gente faz aqui pelo meu perfil até que a gente alcance lá 1000 pessoas naquele Instagram para que a gente possa fazer a live, né? E vamos pedindo a Deus que nos fortaleça nesse caminho e vamos fazendo a nossa parte também, né?
Toda sexta-feira, às 7h45 da manhã, nós teremos essa partilha. Toda sexta-feira a gente faz esse caminho, então que você se coloque nessa disponibilidade, tenha um caderno, vá anotando, né? O que Deus vai falando no seu coração. Eu não sei se é assim que pronuncia seu nome, né? Seita? Seita? O caminho de consagração com Nossa Senhora é incrível, né? Ele é incrível, de fato. Eu fiz o meu ano passado, né? E é muito difícil a gente viver esse caminho, mas Deus nos dá a graça. E é passo por passo, né? O caminho que se faz caminhando mesmo. E Nossa Senhora vai nos moldando, nos formando, nos cuidando, nos levantando nas nossas quedas. É muito bom mesmo, né? Santa Rita, né? O caminho dos santos como um todo, e Deus vai nos apresentando os santos que Ele tem reservado para nós, para nos aproximar dele, né? Mas nesse primeiro momento nós vamos fazer esse caminho com Maria mesmo, até outubro, e louvado seja Deus pela sua presença. Então, ajude a divulgar esse projeto do Mulheres Sustentadas em Deus, ajude a caminhar conosco, né, que nós possamos ser mãos umas das outras, oração uma das outras. E você que estava no encontro presencial, lembra que você tem uma mulher para interceder, então não deixe de interceder por esta mulher, né? E tem as tarefinhas aí, então estudar provérbios e rezar o Magnífica, pedindo a Deus aí que te revele os sims e aumente a sua confiança. Na segunda semana a gente vai trabalhar a confiança, né? Então essa confiança que nos faz dar passos para águas mais profundas, como Maria, né? Que aceitou e confiou. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos fazer o Maio com Maria. Quem já está lá no grupo já tem as informações, né? Quem não está no grupo, lá no Instagram Mulheres Sustentadas em Deus, tem o WhatsApp lá no link da bio para você também seguir. Então, não perca essa oportunidade. Tá bom, queridas? E vamos caminhar juntas, vamos crescer juntas e chegar a mais mulheres. Um beijo, Kátia, um beijo, Seita, um beijo, Bruna. Quem mais está aqui? Vivi. Eu não consigo ver todo mundo. Rosimeire. Louvado seja Deus aqui, quem está no Instagram. A Camila. Oi, mãe. Olha minha mãe me escutando aí. Oi, tudo bom, mãe? A minha mãe me escutando e falando, nossa, realmente, essa menina é só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo para cuidar dessa criaturinha. Beijo, gente. Coração de vocês, uma santa sexta-feira. Ó, sexta-feira é dia de penitência, da gente viver Deus, hein? Viver a paixão de Cristo. Então, entrega aí a sua penitência, né? Hoje a igreja nos pede para não comer carne. Então, entrega essa penitência, né? Pede a Deus que essa penitência seja agradável ao coração dele e que ele te ajude neste caminho. Amém? Beijo seu coração, fiquem com Deus e até sexta que vem.